Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido concurseiro. Seja bem-vindo a mais uma aula de Word 2010. Pessoal, agora nós estamos falando do Word 2010 mesmo, certo? Já passei para vocês aqui um pouquinho sobre 2003, já mostrei o 2007, certo? E mostrei o 2010. Vocês viram a diferença do 2007 para o 2010, certo? Era o quê? Uma abinha lá escrita arquivo e a outra com o ícone do Office, certo? A única diferença foi essa. E estou aqui para vocês, para passar tudo para vocês sobre o pacote do Word e sobre o pacote do Office também, certo? Lembrando, a aula passada a gente falou a última coisa sobre o quê? Sobre a abinha página inicial, certo? Que provavelmente é a aba mais importante do Word, certo? Essa abinha, essa aba que tem ali na página inicial, ela tem praticamente todos os arquivos do pacote do Office. Então, qualquer aplicação do Office, você vai encontrar aquela abinha lá, certo? Por quê? Ela serve para você personalizar o texto que você está digitando. Então, a maioria das abas dos programas do pacote do Office, eles vêm com aquela abinha página inicial, certo? Por isso que eu falei para vocês, algo que a gente vê de um ícone para uma aplicação, quando a gente chega no outro, muda apenas poucas coisas, tá? Então, aprender um, os outros são mais fáceis de aprender, certo? Vamos lá dar continuidade na aula de hoje. Tá, pessoal? Primeira aba que nós falamos foi a aba página inicial. Agora nós vamos falar da abinha inserir, certo? A abinha inserir, ela serve para quê? Ela serve para inserir itens, certo? Então a gente vai inserir os itens na tabela. Ou os itens no documento, certo? A aba página inicial servia para quê? Para formatar o documento, então mudava cor, tamanho, tipo de letra, certo? Vários tipos de layout. A aba inserir serve para inserir, certo? Então a gente insere o quê? Tabelas, gráficos, figuras, formas, entre outras funções, tá? Como é que a gente sabe aqui o que é? Dá para ver aqui, ó, é bem intuitivo também, certo? Então, a gente tem o quê? Dá para fazer um quebra de página, então eu vou inserir um quebra de página. Vou inserir uma tabela, certo? Quando eu clico nessa setinha aqui, ó, ou quando eu clico em cima da tabela, ele abre as opções para a gente escolher o número de linhas e de colunas da tabela, certo? Bem interessante também. Dá para inserir uma imagem. Essa imagem aqui é externa, tá? Então é uma imagem que você criou, que eu criei. Uma imagem do Clip Art. O Clip Art ele é um pacotinho do Office. Ele já vem instalado no Office com algumas figuras, tá? Tem bastante coisa, tem computador, tem cachorro, tem gato, tem coelho, tem um monte de coisinhas diferentes, tá? Isso aqui é mais para quem está aprendendo, para quem está fazendo alguma coisa nesse estilo. Dá pra gente inserir formas, certo? Como por exemplo, quadrados, círculo, dá para inserir seta, certo? Eu utilizo bastante essa abinha de formas aqui, ó, para trabalhar com as apresentações para vocês, certo? Por exemplo, como é que eu utilizo ela aqui? Para circular alguma coisa, para circular resposta de alguma questão. Utilizar a seta aqui, igual eu utilizei aqui para mostrar as versões do Word 2003, 2007 e 2010, certo? E a gente possui algumas outras funções importantes também, como o quê? A opção de criar gráficos, certo? Olha os hiperlinks aqui que eu falei para vocês. Então, a gente consegue adicionar hiperlinks por aqui também, certo? E aqui tem algumas outras ferramentas, ó, como por exemplo, o cabeçalho, o rodapé, número de páginas, certo? O bom desse aqui é que agora ele veio com as três funções já juntas, certo? Como eu falei para vocês que o cabeçalho é um texto que vem no início, rodapé embaixo e o número de páginas é um texto que é acrescentar, é uma numeração da página mesmo, que é acrescentada ou no cabeçalho ou no rodapé. No pacote do Office mais novo, o número de páginas já veio próximo do cabeçalho e do rodapé. No 2003 eram em abas diferentes, tá? Aqui nós temos caixinhas de texto, certo? Dentro do PowerPoint, o texto nosso é inserido dentro de caixas de texto. No Word também possui essa opção de caixas de texto, tá? E tem várias outras coisas, como por exemplo o Word Art, que a gente pega um texto, formata numa letra bem diferente, certo? Essa letra aqui não é usada para o documento, tá? É uma letra maior, ela tem um estilo bem diferente, bem colorido, com bastante coisas, mas ela é bem interessante.
E a gente tem também o quê? A opção de inserir símbolos e inserir equações também, certo? Então o menu inserir serve para fazer o quê? Insere várias coisas dentro do texto, tá? Como por exemplo o quê? Formas, tabelas, imagens, símbolos, cabeçalho, rodapé, número de página, gráficos, hiperlinks. Tudo que a gente insere no texto, que não é um texto mesmo, que é uma coisa que a gente não dá para escrever, não dá para digitar manualmente tudo, a gente insere através da abinha inserir, certo? Vamos lá para o próximo. O próximo é o menu layout de páginas, que é esse menuzinho aqui, ó. Ele é bem interessante também, tá? Para que ele serve? Ele organiza as margens da página, espaçamento e posições de imagens em relação ao texto, certo? Ele é menos utilizado que os outros menus, tá? Que o menu inserir e o menu página inicial. Porém, ele tem algumas funções específicas, tá? Como por exemplo, aqui nós podemos marcar as margens da página, certo? O tamanho da folha que você vai utilizar para impressão. Colunas, se você quiser separar o texto em colunas, como eu já falei aqui para vocês, certo? Como é que a gente separa o texto em colunas? Seleciona o texto. Se eu clicasse aqui, escolhesse duas colunas, ia ter uma coluna aqui e a outra aqui, certo? Do mesmo texto. Ia ter só separando uma coluna da outra. Número de linhas, marca d'água, se quiser colocar uma marca d'água no fundo do documento, dá para colocar aqui com isso, certo? Dá para alterar a cor da página. Não aconselho imprimir com a cor da página diferente, certo? Imagina o tanto de tinta que você vai gastar com isso. Uma marca d'água até que é interessante. Dá para colocar bordas na página. Dá para ativar os recuos, certo? Que é o recuo à esquerda e à direita. Ele só ficou separado aqui, mas esse aqui é a mesma coisa, certo? Dá para colocar espaçamento antes e depois de cada parágrafo, certo? A gente aumenta o espaçamento entre os parágrafos ou diminui o espaçamento entre os parágrafos, certo? E tem algumas posições aqui, ó, para figuras no texto, certo? Esse layout aqui dessa figurinha aqui, ó, é um cachorrinho perto do texto, longe do texto, atrás do texto, na frente do texto. Esse layout é desde as primeiras versões do Word, tá? Assim como todo o restante que eu estou passando para vocês. Por exemplo, os quebras de página aqui, ó. A gente consegue mexer com todas essas funções em qualquer versão do Word. A única coisa que aconteceu de diferente é a disponibilidade desses ícones em cada versão do Word. Então, do 2007 ele está num lugar, 2003 em outro lugar. Porém, os dois possuem essas versões. Basta você saber achar, certo? Então, os quebras automáticos de texto, certo? Que a gente serve para a gente posicionar o texto de acordo com a figura e mais algumas outras opçõezinhas. Os mais utilizados nessa abinha layout de páginas são esses que eu falei aqui para vocês, tá? Os demais são poucos cobrados em provas de concurso. Tá, pessoal? O próximo que nós temos aqui é o menu referências, certo? Para que serve esse menuzinho referências? É um menu para inserir referências como nota, citação, entre outras opções, tá? Esse aqui é mais utilizado quando vocês estão fazendo um trabalho que vocês precisam informar uma citação, uma nota de rodapé, alguma coisa desse estilo, tá? Então, quando vocês forem trabalhar com o Word, as opções principais desse menu referências é o quê? Inserir uma nota de rodapé. Como é que ele faz? Como é que você faz? Seleciona uma palavra, por exemplo, eu selecionei a palavra referências. Quando eu clicar em inserir nota de rodapé, vai aparecer um número aqui, ó. Inicia do número 1, então se você tiver 5 notas, vai aparecer, aqui vai aparecer o número 6, se você não tiver nenhuma, vai aparecer o número 1. No final dessa página, lá no final, vai passar um tracinho assim pequeno, e o lugar para você escrever o que significa aquilo, certo? Lembrando, o que é uma nota de rodapé? É uma informação sobre a palavra selecionada, tá? Então, selecionei referências, aqui embaixo eu falarei o que é referências. Essa nota de rodapé, ó, ela é muito utilizada em trabalhos acadêmicos, em alguma coisa nesse estilo, tá? E é bastante importante. A gente tem a opção também de inserir citações, certo? Citações são trechos de outros autores, dá para ser inseridas também.
Dá para inserir legendas, certo? Fazer marcas de entrada e fazer marcas de citações. Essa abinha é pouco utilizada para o usuário comum, é mais utilizada para um usuário com nível mais alto, certo? Um usuário que está fazendo trabalhos mais elaborados, coisas mais avantajadas, certo? Vamos lá para a próxima abinha. Esse aqui é o menu de correspondências, certo? Também é pouco utilizado pelo usuário doméstico, é mais utilizado por usuários que trabalham em empresas, certo? Por que ele é pouco utilizado? Ele é responsável por criar mala direta, cartas, envelopes e etiquetas. O usuário doméstico não vai trabalhar com isso, certo? Ele precisa mandar mala direta para alguém? Não. Ele precisa criar envelopes, etiquetas, cartas, essas coisas? Também não, certo? Porém, o Word, ele possui essa opção também. Então dá para criar envelopes, dá para criar etiquetas, certo? Etiquetas que eu faço são aquelas autoadesivas, tá? Tem vários formatos de etiquetas, já com os padrões feitos no mercado. E dentro do Word, nós encontramos todos esses padrões de etiquetas, certo? Então dá para você comprar uma etiqueta, escreve lá quem é o fabricante, o número da etiqueta, e o Word configura o documento seu inteiro para receber aquela etiqueta. Então quando você enfia a etiqueta na impressora e mandar imprimir, ele já vai imprimir nas posições certinhas daquela etiqueta que você escolheu, certo? Envelopes, como é que ele funciona? É bem semelhante com etiquetas, tá? Você fala o modelo do envelope, ele vai imprimir em cada folha que você enfiar colocar na impressora, vai imprimir os dados referentes à pessoa que você escolheu, certo? Outra coisa também é a opção de mala direta, certo? Bem semelhante com o envelope. Vocês podem observar até que tem um envelope nos dois, tá? Para trabalhar com mala direta e com envelopes, nós precisamos de uma coisinha diferente, tá? Que vai ser o quê? Um banco de dados com os dados para ajudar o Word. Então não dá para fazer a mala direta e nem os envelopes sem o usuário, sem o banco de dados com os dados que vocês precisam, que é o quê? O nome da pessoa que você vai enviar, o endereço e a mensagem você personaliza, certo? Então, como é que funciona isso aqui, essa mala direta? Nós escrevemos a mensagem, depois que você clica lá em OK, aí aparece o nome da pessoa no meio da imagem, da mensagem, o nome da pessoa no lugar da carta para o correio, certo? E todas essas funções específicas. Provavelmente vocês vão acabar utilizando isso aqui no emprego de vocês, tá? Porque como vocês estão prestando um cargo público, então é para atender muitas pessoas. Pode ser que vocês acabem trabalhando com mala direta também, tá? Então é bom prestar atenção nisso aqui, ó. Vamos lá para a próxima abinha. A próxima aba que nós temos é a aba de revisão, certo? Ela serve para fazer o quê? Essa revisão aqui, ela serve para corrigir a ortografia, verificar o idioma, adicionar comentários e outras funções, tá? Os principais delas são o quê? Correção da ortografia e gramática, certo? Então a gente consegue corrigir os erros de português e erros de concordância também, tá? Lembrando, o Word ele passa dois tracejados embaixo de cada palavra, certo? O tracejado pode ser vermelho ou pode ser verde, certo? Quando tem um tracejado vermelho embaixo de uma palavra, significa que ela está errada. Então digitou ela de forma errada. Se tiver verde, isso aí significa erro de concordância. O que é erro de concordância? Por exemplo, nós vai, nós é, certo? Isso aí é um erro de concordância, tá? Então se tiver tracejado verde, é erro de concordância. Se tiver vermelho, tá errado mesmo, tá? Então passa a correção, porque é muito importante para não entregar um texto feio, digitado errado. Nós temos aqui aquela opção de contar palavras de novo. Nós conseguimos fazer traduções, certo? Verificar o idioma. Aqui nós conseguimos adicionar novos comentários, certo? Lembrando que eu já falei para vocês aqui o que é um comentário. É um trecho que você circula no texto de vocês para que para que a pessoa que for ler consiga enxergar aquele trecho.
Como é que funciona esse comentário? Por exemplo, seleciono essa frase aqui, certo? Clique em novo comentário, vai ficar com o fundo da frase em vermelho, certo? E aqui do lado vai aparecer uma caixinha para nós digitarmos o comentário sobre essa frase, certo? Aqui a gente navega entre os comentários, como não tinha nenhum comentário no texto, está tudo esmaecido. E aqui nós temos algumas outras funçõezinhas, porém as mais importantes são essas primeiras aqui, certo? Bom, pessoal, infelizmente nós estamos chegando ao final dessa aula. Vou terminar de falar das próximas abas nas próximas aulas, certo? Um grande abraço e até a próxima.